há toda uma parte de desenvolvimento de tecnologias para, então, operar nessas condições. Então, podemos observar que, logo no início, quando nós tínhamos plataformas em águas rasas, então nós tínhamos realmente plataformas que ficavam fixadas no fundo do oceano, e hoje nós temos, então, por exemplo, as FPSOs, que ficam, então, flutuando na superfície da água, e fica conectado ao fundo do mar, onde nós vamos ter todo um sistema de equipamentos que vão transportar o óleo dentro do reservatório até a nossa plataforma. Se a gente for ver, então, o que aconteceu com a descoberta dos nossos óleos da região do pré-sal, nós temos, né, geralmente, lâminas d'água da ordem de 2 quilômetros de profundidade. Tá? Logo abaixo dessa lâmina, nós temos a camada do pós-sal, onde nós temos todos os nossos campos, né? Os nossos reservatórios de campos. E logo abaixo dessa camada do pós-sal, nós temos uma camada de sal, que pode chegar até ter 2 quilômetros de profundidade. Tá? E temos, então, os óleos que estão presentes na camada do pré-sal, que é basicamente o foco dessa apresentação. Então, as reservas estão localizadas de 5 a 7 quilômetros abaixo do nível do mar, ou seja, com altas profundidades, e temos dificuldades, então, tecnológicas diversas de fazer, então, a produção do nosso óleo nesses nossos sistemas. Tá? Então, no início da nossa produção do nosso óleo, nós vamos ter, geralmente, a produção do nosso óleo, do gás natural e um pouco de água de formação que nós temos dentro do nosso sistema. Quando a produção começa a ficar mais madura, devido às técnicas que são utilizadas para a manutenção da produção do óleo num determinado reservatório, nós vamos começar a produzir outras frações que são injetadas no nosso reservatório, como, por exemplo, a água de injeção e o gás que pode ser injetado, que tem como objetivo manter, então, a pressão do nosso sistema e, com isso, manter a produção do óleo num determinado poço. Como principais características dos nossos reservatórios, então, do pré-sal, nós temos altas temperaturas nesses sistemas, onde nós podemos ter temperaturas entre 80 e 100 graus, podemos chegar até 150 graus de temperatura. Altas pressões, que são características desses nossos reservatórios. Tá? Podemos ter 500, 600 barras de pressão, então, do reservatório. E altos teores de CO2 no nosso gás natural e com a presença também de H2S, tá? no nosso gás natural. E isso vai nos dar algumas dificuldades tecnológicas para a sua produção. Além disso, quando nós estamos fazendo a produção desse nosso óleo, ele vai sair do reservatório e vai subir pela tubulação até chegar na plataforma, ou na FPSO, e com isso ele vai passar no nosso fundo do mar, que vai estar com uma temperatura em torno de 5 graus centígrados. Ou seja, durante a nossa produção, nós vamos ter uma grande variação de temperatura, de pressão e da própria composição devido à injeção de componentes no nosso reservatório. Tá? Nós podemos observar aqui o que acontece durante a nossa produção. Tá? Nós temos, então, a nossa condição do nosso reservatório, tá? Ou seja, uma certa temperatura e pressão na qual o nosso fluido está sujeito. E, de acordo com que nós vamos subindo com esse óleo desde o reservatório até a plataforma, nós vamos observar variações de temperatura e de pressão do nosso sistema. De acordo com que a gente começa a fazer essa variação de temperatura e pressão, nós podemos provocar a precipitação de diversas frações no nosso óleo. Nós podemos precipitar sais, tá, que estão presentes na fase aquosa do nosso sistema.
nós podemos precipitar diversas frações, como asfaltenos, parafinas e hidratos durante a produção, coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente nesse nosso seminário. Tá? Então, quando eu faço a produção, eu tenho grandes variações das condições do meu sistema, e isso pode levar, então, à instabilidade de algumas frações com a respectiva precipitação dessa fração, e isso pode ter impactos consideráveis em cima da nossa produção. Então, novamente, quando nós estamos com a produção desde o nosso reservatório até a nossa plataforma, nós vamos poder ter incrustações inorgânicas com a precipitação, então, de diversos tipos de sais presentes na água de formação do nosso sistema. Nós vamos poder ter formação de hidratos, precipitação de cristais de parafina e precipitação de asfaltenos, que vai ser, então, o foco principal dessa apresentação. Além disso, nós vamos poder ter formação de emulsões durante a nossa produção, corrosão da nossa tubulação durante o processamento, principalmente devido àquela presença de H2S no nosso sistema. Nós vamos poder ter, então, escoamentos multifásicos, quando, por exemplo, nós cruzamos a curva do nosso ponto de bolha no sistema, vamos liberar o gás natural presente no óleo e vamos ter, então, o escoamento de uma fase gasosa e de uma fase líquida dentro do nosso sistema. Tá? Então, o que é a garantia de escoamento nesse contexto? Vai ser a previsão, controle e remediação de todos esses fenômenos que podem acontecer, então, na nossa produção. Outros fenômenos podem acontecer, nós podemos ter a precipitação de frações orgânicas, as incrustações orgânicas, precipitação de amanoides, nós podemos ter outras frações que vão poder ser precipitadas durante a nossa produção, e isso vai poder levar, então, a uma diminuição da nossa taxa de produção de óleo, chegando, inclusive, a levar à interrupção do nosso escoamento do óleo, e isso pode causar grandes problemas econômicos para a nossa produção de um determinado poço. Então, começando com o primeiro problema que pode acontecer, nós temos aqui uma foto de um hidrato de metano, onde ele tem uma parede de um gelo que pode pegar fogo. Tá? Nós podemos observar, então, que ele pega fogo e derrete uma parte do sistema. Então, nós temos uma formação de fase líquida quando nós fazemos esse tipo de queima. E o que é, na verdade, o hidrato? O hidrato vai ser a organização da água ao redor de uma molécula de metano, levando à cristalização dessa água no sistema, formando, então, essas estruturas de gelo que podem estar presentes, então, na fase aquosa, que é produzida junto com o nosso óleo. Tá? Apesar dessa figura relativamente bonita, onde nós temos um fogo com baixas temperaturas, que você consegue segurar na mão, isso pode levar a grandes problemas de produção, tá? Como nós podemos observar aqui um hidrato que tomou o formato completo da tubulação, ou seja, que interrompeu completamente o nosso escoamento de petróleo dentro do sistema e, portanto, levou à interrupção da produção e grandes danos, então, para a produção. Então, o que pode ser feito para tentar evitar a produção, então, desses nossos hidratos? Nós podemos utilizar, então, inibidores termodinâmicos, que são solventes que nós vamos colocar no sistema, que vão, então, para a fase aquosa durante a produção, tá? E que vão, então, tentar evitar a formação dessa organização da água ao redor das moléculas de metano. Tá? Nós podemos, além disso, tentar levar ao isolamento da nossa tubulação, uma vez que os hidratos
geralmente são formados a baixas temperaturas. Podemos chegar, inclusive, a tentar aquecer a nossa tubulação para evitar, se nós tivermos realmente problemas graves da formação de hidratos no nosso sistema. Podemos tentar fazer a remoção da fase aquosa para que não tenha, então, contato com o metano e assim formar os hidratos. E podemos usar ainda inibidores cinéticos, ao invés de termodinâmicos, para a formação de hidratos, que geralmente são utilizados em baixas concentrações e conseguem retardar, então, o início da nossa formação dos precipitados e diminuir, então, o nosso problema de produção. Tá? E nós podemos observar uma figura de qual a quantidade, por exemplo, de monoetileno glicol que nós podemos utilizar para evitar a formação de hidratos. Tá? Então, nós temos que utilizar quantidades consideravelmente elevadas desses nossos solventes. Tá? Esse daqui seria a porcentagem massa em relação à nossa fase aquosa que está sendo produzida. Tá? E que muitas vezes pode ser um problema operacional da gente ter uma quantidade considerável, então, do nosso solvente na nossa plataforma, para que a gente faça a injeção desse material durante a produção e que esse solvente vá para a fase aquosa e evite, então, a formação dos hidratos. Tá? Aqui nós temos uma foto das incrustações inorgânicas, tá? São formação, então, de sais precipitados, que podem ter estruturas bem rígidas dentro do sistema, de difícil remoção, muitas vezes. Tá? Essas incrustações, então, elas ocorrem da alta quantidade de sais que estão presentes na nossa água de formação. Nós podemos ter até cerca de 300 gramas de sal por litro da água, e principalmente de sais ricos em cálcio, bário e estrôncio, que apresentam grandes problemas de solubilidade. Tá? Então, esses sais podem precipitar de acordo com a variação de temperatura e pressão do nosso sistema, quando nós estamos produzindo, então, o petróleo, e, portanto, vão levar à precipitação e, portanto, a problemas de produção. O que pode também levar à precipitação é a mistura da nossa água de formação, que é a água que está presente dentro do nosso reservatório, com a água de injeção, que é a água que é injetada dentro do nosso reservatório para fazer a manutenção de pressão e varredura do nosso meio poroso para melhorar, então, a recuperação de petróleo. E quando essas águas misturam, a gente pode levar à precipitação também, então, sais do nosso sistema. Então, o que a gente faz para controlar essas nossas incrustações, nós vamos colocar diversos tipos de inibidores que, então, vão tentar evitar a formação desses sais insolúveis que vão precipitar e vão depositar na superfície, então, da nossa tubulação, diminuindo, então, inicialmente a produção devido à diminuição do diâmetro de passagem do nosso material pelas tubulações e, finalmente, podendo levar a fechamento da tubulação e evitação da produção. As parafinas, então, principalmente parafinas de alta massa molar, que estão presentes no nosso óleo, podem precipitar, tá? E formar, então, cristais de parafinas no interior das nossas tubulações. E, novamente, no estágio inicial, ela vai diminuir o diâmetro de passagem do nosso óleo pela tubulação. Isso vai levar a uma diminuição, então, das taxas de produção do óleo, tá? E que muitas vezes são de difícil remoção, podendo usar, então, alguns sistemas específicos para a remoção dessa nossa parafina que possa estar depositada, então, na nossa tubulação. Tá? No Brasil,
é um dos principais problemas que nós podemos ter na produção, é a deposição de parafinas, então, durante o nosso processo de produção, principalmente dos óleos provenientes da bacia de Campos. As parafinas, então, são moléculas apolares de alta massa molar, tá, que tendem, então, a solidificar quando elas estão presentes a baixas temperaturas, ou seja, então, nós vamos ter problemas quando a gente estiver passando, então, em regiões, por exemplo, do fundo do mar, onde a temperatura é em torno de 4 graus centígrados. Tá? Então, como eu já tinha falado, ela pode tanto levar a problemas de diminuição de vazão, então, quando ela vai diminuindo o diâmetro do tubo, e ela também pode levar a gelificação, então, do óleo quando a produção é interrompida, levando, então, a grandes problemas de retomada da produção do poço, uma vez que esse material vai ser muito difícil de ser escoado e, portanto, pode levar, então, a grandes problemas do retorno da produção, quando a gente para a produção e consegue formar a gelificação da parafina, então, no interior da nossa tubulação. Como prevenção, então, da precipitação de parafinas, nós vamos poder novamente isolar a tubulação, para que não tenha, então, uma diminuição tão grande de temperatura e leve, então, à formação dos cristais de parafina. Podemos, novamente, levar ao aquecimento da tubulação, só deixando bem claro que o aquecimento, nós estamos falando, então, de tubulações que podem estar a 2 km de distância da superfície da água, tá? Se ela for na parte externa, se for na parte, então, da água ainda, né, que vai levar a essa precipitação, que geralmente é. Tá? Então, nós vamos ter que identificar qual a região onde pode ocorrer esse tipo de precipitação e aquecer essa região para que não ocorra, então, a formação de precipitado e levar, então, aos diversos problemas. Podemos usar ainda inibidores químicos, tanto como na utilização de solventes e de tensoativos, então, que podem ser utilizados para minimizar, então, a deposição de parafinas durante a produção. Bom, então, saindo agora dessa introdução de problemas que nós podemos ter durante a produção do petróleo, vou entrar agora, então, mais na parte de asfaltenos, que é onde eu trabalho mais efetivamente, tá? E para definir essa nossa fração do petróleo, eu vou ter que explicar como que é feita a separação dos componentes presentes no petróleo, numa análise que é conhecida como análise de Sara, onde nós vamos pegar, então, o nosso petróleo, vamos adicionar uma quantidade de N-alcano, que pode ser pentano, heptano, pode ser dodecano, pode ser um N-alcano qualquer, onde nós vamos ter duas frações que vão ser produzidas quando a gente colocar o óleo na presença, então, desse N-alcano. Uma fração insolúvel, tá? E uma fração solúvel. A fração solúvel geralmente é separada na superfície de sílica ou de alumina, onde o material dissolvido vai ser eluído inicialmente com N-alcano, que vai produzir, então, os nossos saturados, que é uma primeira fração importante do nosso óleo. Uma segunda fração vai ser obtida pela eluição com tolueno, que vão ser classificados como aromáticos, tá? Os nossos compostos aromáticos presentes no petróleo. E uma terceira que vai ser, então, eluída com uma mistura de tolueno e metanol, que vão ser, então, as resinas que vão estar presentes no nosso óleo. Da fração insolúvel, nós vamos poder pegar essa fração e colocar em contato com um composto aromático, geralmente tolueno, onde a fração solúvel é conhecida como asfaltenos. E a insolúvel, então, nós vamos ter diamanóis, carbenos e assim por diante. Então, o que são os asfaltenos? São aquelas frações que são
insolúveis em alcanos e solúvel em compostos aromáticos. Tá? É uma definição extremamente vaga e isso traz diversos problemas, então, para caracterizar essas frações e tentar identificar quais são as frações que podem levar à precipitação e, portanto, levar a problemas de produção, produção de petróleo. O primeiro problema que nós vamos ter da própria classificação dos nossos asfaltenos é que, de acordo com o N-alcano que eu for utilizar para fazer a precipitação, eu vou ter quantidades diferentes de asfaltenos que nós vamos ter dentro do nosso sistema. Então, se eu uso um N-alcano de maior massa molar, eu geralmente vou precipitar frações que vão ser mais polares e com maior aromaticidade, de maior massa molar. De acordo com o que eu vou diminuindo a massa molar do meu N-alcano, eu vou, então, precipitando frações, então, com menores polaridades e com menores massas molares. Tá? Como nós vamos ter que o óleo vai ser composto de compostos saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos, pela própria definição da análise de Sara, em poucas palavras, nós vamos observar que o que nós estamos chamando de asfalteno quando nós estamos usando, por exemplo, o N-pitano, pode ser compostos por resinas que seriam consideradas se eu estivesse usando um N-alcano com massa molar maior. Tá? Outra característica que nós temos desses sistemas é que as frações, se eu precipito, por exemplo, asfalteno com N-pitano e com N-pentano, tudo que eu precipitei com N-pitano, eu vou precipitar também com N-pentano. Ou seja, eu vou aumentando, então, a quantidade de compostos que eu vou precipitando de acordo com o que eu vou diminuir na massa molar do meu N-alcano. Uma das operações que nós podemos ter em refinarias, por exemplo, é a precipitação de asfaltenos na refinaria usando propano, muitas vezes propano supercrítico, para fazer, então, a precipitação dos asfaltenos e seguir com o óleo sem os asfaltenos para fazer, então, o refino do óleo. Tá? Então, a nossa própria definição de asfalteno pode ser muito vaga e isso pode trazer diversos problemas. Dentro das próprias frações que são precipitadas, a caracterização dela pode ser extremamente complexa. Tá? Que nós podemos observar que, de acordo com o tipo de metodologia que eu vou utilizar para fazer a caracterização do meu asfalteno precipitado, que tudo é C7 asfalteno, ou seja, tudo que foi precipitado com N-pitano. De acordo com, por exemplo, aqui são todas análises com espectrometria de massas, tá? Mas de acordo com o tipo de método que eu estou utilizando, eu posso ter distribuição de massas molares completamente distintas para os nossos asfaltenos. Tá? Então, isso aqui acaba complicando a própria caracterização das nossas frações. Além disso, se a gente for comparar os espectros de massa, por exemplo, do nosso óleo e do nosso asfalteno produzido do próprio óleo, tá? Nós podemos observar que essa fração que está sendo precipitada não diferencia assim tão fortemente do nosso próprio óleo. Nós vamos precipitar uma certa fração, só que a quantidade de compostos que vão estar presentes dentro dessa fração vai ser muito grande e extremamente complexa. Tá? Além disso, quando nós estamos fazendo a parte de análise por espectrometria de massas, nesse caso aqui é uma espectrometria de massas bidimensional, nós podemos observar que durante o próprio processo de do próprio processo de análise, nós vamos
formar alguns compostos durante a ionização, no caso aqui, com laser, tá? Por exemplo, nós vamos poder formar fullerenos a partir dos nossos asfaltenos, que não estão presentes na nossa amostra original. Tá? Então, a própria análise pode ser complexa, a própria definição de massa molar dos asfaltenos foi mudando com o tempo. Acreditava-se anteriormente que a massa molar era muito maior dos asfaltenos, e isso era devido tanto aos compostos de degradação formados durante a análise, como, inclusive, a compostos que estavam associados. Então, a própria definição de massa molar de um asfalteno foi diminuindo com o passar do tempo, com a melhoria dos métodos analíticos que são utilizados para essa identificação. Além disso, nós podemos usar diversos outros tipos de técnicas, como, por exemplo, a eletroforese capilar pode ser utilizada para a caracterização de algumas frações de asfaltenos, onde nós vamos ter alguns asfaltenos que não são carregados no meio, não vão ter carga, e outros que podem ter carga. Nós podemos, então, quantificar a quantidade de material com carga e sem carga presente, então, nos nossos asfaltenos. Se a gente for observar, então, o que acontece com esses nossos compostos no próprio petróleo, os asfaltenos que, então, vão ter uma molécula complexa com uma região poliaromática do nosso sistema. Essas moléculas podem, então, formar nanos agregados, tá, de asfaltenos no nosso sistema, que podem, então, acabar formando clusters dentro do nosso próprio óleo, e, dessa forma, eles podem estar presentes, então, dentro do nosso óleo. Então, qualquer distúrbio que eu faço nesse nosso sistema, eu posso fazer a formação, então, de flocos desses nossos compostos que estão presentes na forma coloidal no nosso óleo, e levar, então, a nossa precipitação. Tá? O próprio formato dos nossos asfaltenos podem variar consideravelmente. Tá? Isso daí foi discutir diversos congressos dos petrofeses, né, que tentam identificar esses compostos. As duas formas principais, então, seriam a forma de ilha, onde nós vamos ter um núcleo poliaromático dentro do nosso sistema, com N alcanos na extremidade, ou podemos ter vários núcleos de anéis aromáticos policondensados, na verdade, tá? E que podem ter características completamente diferentes, então, em solução. Só para ter uma ideia da complexidade do sistema, em 2017, tá, no Petrofese, que teve em Le Havre, foi proposta que a estrutura arquipélago era a principal responsável pela instabilização, então, dos asfaltenos presentes, então, no óleo, e essas estruturas, então, deveriam ser as que deveria tomar mais cuidado, olhar mais de perto, para tentar, então, evitar a formação de flocos do sistema. Já no Petrofese de 2018, que foi em Utah, tá? Por análise de simulação molecular, chegou à conclusão que os principais asfaltenos que seriam responsáveis pela instabilização desses compostos no óleo seriam o ilha. Ou seja, nós não temos ainda um grande conhecimento e não sabemos exatamente quais são os asfaltenos que podem levar ou não ao processo de precipitação. Então, vamos lá. Por que nós podemos formar, então, esses flocos de asfaltenos dentro do nosso sistema? Nós podemos ter, então, a flutuação induzida pela mudança de temperatura. Como eu falei para vocês, durante a própria produção, nós vamos estar sujeitos a isso. Mudanças de pressão pode levar também à precipitação de asfaltenos.
mudança da composição do nosso sistema, onde eu posso estar misturando óleos e levar, então, a precipitação de asfaltenos, ou devido à injeção de gases que eu possa levar, então, a mudança de composição e a precipitação. Tá? Só para recapitular um pouquinho aqui, muitas vezes nós podemos injetar óleo ou gás natural no próprio reservatório para manutenção da pressão. O nosso gás natural, muitas vezes, ele é composto majoritariamente por metano, ou seja, um N-alcano, que pode levar, então, um alcano, que pode levar, então, à precipitação de asfalteno dentro do nosso reservatório. Então, nós podemos ter diversos problemas da injeção de gás. O próprio CO2 pode induzir a precipitação de asfaltenos em reservatórios. Outra forma de precipitação pode ser ocasionada por altas taxas de deformação, que podem, então, cumprir aquelas estruturas nanométricas que nós vamos ter em solução e levar, então, à precipitação. Como resultado dessas precipitações, nós podemos ter formação desses sólidos que são extremamente difíceis de serem removidos também, novamente, das tubulações, e, portanto, nós devemos tentar evitar a formação desses nossos precipitados no nosso sistema. A primeira coisa que nós temos que fazer para tentar evitar a floculação, então, dos asfaltenos é determinar quais são as condições nas quais eles podem ser formados. Tá? Uma das técnicas que são utilizadas para verificar se um óleo pode ser mais ou menos propenso a precipitar asfalteno é determinar a quantidade de N-alcano que vai ser necessária para induzir a precipitação, então, de asfaltenos no nosso óleo morto, ou seja, no nosso óleo sem a presença do gás natural. Então, nós fizemos desenvolvimento de algumas metodologias, onde, então, nós passamos feixes de laser, 1550 nanômetros, no nosso tubo de ensaio, que vai, então, estar com o nosso óleo, e vamos começar a titular esse nosso óleo com N-alcano e determinar, então, qual que vai ser a quantidade necessária para precipitar os nossos asfaltenos nesse óleo. Tá? Então, aqui temos uma resposta desse tipo de sistema. De acordo com o que nós vamos colocando o N-metano no nosso sistema, nós vamos diminuindo, então, a opacidade do nosso meio, ou seja, nós vamos permitir que uma maior quantidade do laser vá ser transmitida na nossa amostra, até um ponto onde começa a ter a precipitação, então, dos nossos asfaltenos. Quando eu tenho a precipitação, eu começo a espalhar, então, o nosso feixe de laser dentro da nossa amostra e, portanto, começa a diminuir a transmitância desse feixe na nossa amostra. Então, esse máximo nos representa o início, então, da precipitação, então, do asfalteno com a adição, então, do N-heptano, tá? E existem alguns artigos que demonstram que quando eu preciso de uma quantidade muito pequena de N-heptano, então, para precipitar o asfalteno, o nosso óleo seria muito instável. E se eu tenho uma quantidade muito grande de N-heptano necessária para a precipitação dos asfaltenos, seria, então, um óleo mais estável e, portanto, teria menor risco de precipitar asfaltenos durante a produção, tá? do óleo no nosso sistema. Apesar dessa metodologia trazer bons resultados para a determinação, então, da quantidade de N-heptano necessária para a precipitação, então, dos asfaltenos, em alguns casos nós podemos ter alguns resultados que não levam àquela máximo da transmitância no nosso sistema, tá?
Nós podemos observar que, de acordo com que nós vamos colocando em metano, nós vamos aumentando simplesmente a transmitância do nosso sistema. Tá? Nós pegamos uma alíquota do material, por exemplo, com baixa quantidade de metano adicionado, e nós podemos observar que mesmo nessas baixas quantidades, nós já temos uma pequena quantidade de asfalteno precipitado no nosso meio. Tá? E uma das causas disso é que em alguns óleos nós já temos uma quantidade de asfalteno precipitado no início, ou seja, dentro do meu próprio óleo eu já tenho uma pequena quantidade de asfalteno precipitado, e de acordo com o que eu vou adicionando em metano, o que eu vou fazendo simplesmente é aumentando o tamanho dessas partículas de asfaltenos precipitados, que então não vai observar então aquele valor de máximo de transmitância que nós podemos ter dentro do sistema. Tá? Há outras formas de verificar então quando ocorre o início da precipitação, agora já numa condição de alta pressão. Tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu faço esses testes a baixa pressão, sem o meu gás natural, eu vou acreditar que o método no qual vai ocorrer a precipitação no asfalteno vai ser devido somente à adição do meu N-alcano, só que durante a minha produção de petróleo, muitas vezes eu não adiciono o N-alcano, a precipitação ocorre simplesmente pelas variações das condições de temperatura e pressão no meu sistema, e isso pode levar à precipitação de frações diferentes das próprias que são observadas na adição de N-alcanos. Uma das formas de a gente verificar o equilíbrio de fases, então, é a utilização de microscopia a alta pressão, que são equipamentos, então, onde nós vamos ter duas janelas de safira, que é um material que resiste a alta pressão e que permite observar o que acontece no interior de uma célula, tá? E é montado um microscópio na superfície dessas janelas para observar, então, o que acontece dentro do sistema. Nós conseguimos observar a presença de 4 tipos de óleos que são possíveis de ser encontrados em diversos tipos de reservatórios. Nós temos o óleo tipo A, que não ocorre nenhum tipo de transição de fases até nós atingirmos o ponto de bolha do nosso sistema, ou seja, seriam óleos que não teriam grandes problemas de precipitação de asfalteno devido à temperatura durante a produção. Os óleos do tipo B, que seriam materiais que precipitam asfaltenos, tá? Na solução acima do nosso ponto de bolha, ou seja, a gente vai cruzar aquela curva do início da precipitação de asfalteno durante a própria produção. Óleos do tipo C, que nós vamos observar o aparecimento de uma segunda fase líquida no interior do nosso óleo, com condições acima do nosso ponto de bolha. E o óleo D, que vai apresentar uma segunda fase líquida e com a precipitação de asfaltenos também em condições acima dos pontos de bolha. Tá? Então, nós podemos observar podemos observar aqui, então, os filmes feitos, então, para os 4 tipos de óleo. Então, esse aqui seria o óleo tipo A, que seria aquele óleo no qual, então, nós não vamos observar nada passando no nosso sistema, que isso aqui seria a filmagem do interior da nossa câmara, do nosso material, onde a gente força um fluxo do óleo passando dentro do nosso sistema. Tá? Então, nós vamos fazendo essa
esse escoamento e vamos diminuindo a pressão e vamos vendo o que acontece dentro da nossa célula. Então, nós estamos observando que nós vamos abaixando a pressão e vamos começar a observar, então, o aparecimento de algumas pequenas bolhas de gás dentro do sistema, sem nenhum tipo de asfalteno precipitado dentro do nosso sistema. Então, começamos a observar as nossas bolhas passando, mais bolha, e nenhum tipo de asfalteno sendo observado. Ou seja, a gente consegue observar a nossa fonte de bolha e não consegue observar, então, nenhum tipo de precipitação de asfalteno nesse tipo de óleo. Já nos óleos do tipo B, então, fazendo o mesmo tipo de análise, a microscopia a alta pressão, a nossa câmera estava um pouquinho, a célula estava um pouquinho suja, esses aqui são pontos que vão ficar fixos durante a filmagem. Então, a gente começa a fazer o mesmo tipo de sistema, escoamento com a diminuição de pressão. Nós começamos a observar, então, a deposição de asfaltenos nas superfícies, então, da nossa janela de safira, observando, então, que nós temos a precipitação de asfalteno mesmo antes de atingir a nossa fonte de bolha. E esse aqui seria o caso, então, onde nós teríamos que atuar em cima da nossa produção para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema de interrupção ou diminuição de escoamento durante a nossa produção. Já o óleo tipo C, tá? Aqueles que formam uma segunda fase líquida dentro do nosso sistema com abaixamento de pressão. Nós podemos observar que nós temos pressões relativamente altas. De acordo com que nós vamos abaixando, então, a pressão, nós vamos observando a formação da segunda fase líquida dentro do sistema. Tá? Então, nós podemos observar aqui essa segunda fase líquida que pode acabar escoando, então, com a própria movimentação do material no interior da nossa célula. Finalmente, o nosso óleo tipo D, que vai levar, então, à formação de uma segunda fase líquida. Essa segunda fase líquida geralmente é rica em gás natural, que é basicamente um gás natural que vai ser segregado no nosso sistema. Tá? Então, nós vamos observando a formação da segunda fase líquida e, com o passar do tempo, a gente começa a observar, então, também a precipitação de asfalteno dentro do nosso sistema. Tá? A gente começa já a observar, então, a formação, então, de asfalteno também durante a descompressão desse nosso sistema. Então, aqui já estamos com uma quantidade considerável de asfalteno e já ocorreu basicamente o desaparecimento dessa nossa segunda fase líquida no sistema. A outra técnica que nós utilizamos, que foi desenvolvida por um aluno meu, o Felipe Cardoso, da Petrobras, que fez uma tese de tutela lá em Pau, na França, que desenvolveu, então, uma metodologia para identificar o início da floculação, então, de asfaltenos utilizando um cristal de quartzo. Esse cristal ele tem uma frequência de oscilação fixa, tá? E que, com a análise, então, principalmente dos harmônicos que são produzidos em solução, a gente consegue, então, identificar variações das condições do nosso meio e, com isso, determinar, então, transições de fase que podem acontecer. Esse material, então, é introduzido no interior de uma célula que vai, então, mudar as condições de pressão a uma temperatura constante do nosso sistema. Tá? Essa nossa... então, nós podemos determinar onsets, então, da precipitação de asfalteno. Esse onset geralmente vai ser uma função da nossa taxa de descompressão do nosso sistema. Tá? Quanto menor a taxa de descompressão, maior vai ser a pressão de onset, ou seja, a pressão do início da precipitação. E nós conseguimos, então, a partir desses gráficos, extrapolando para uma taxa zero, determinar qual que vai ser a condição, então, do onset de precipitação no asfalteno no nosso sistema.
Com isso, nós conseguimos determinar tanto as curvas do ponte bolha do nosso sistema, as curvas do início da precipitação de asfalteno, ou seja, aqui nós temos um sistema que vai ser monofásico, tá? Que vai ser o óleo com asfalteno dentro dele. Quando eu cruzo essa minha curva, eu vou ter uma mistura de óleo com asfalteno precipitado, tá? E aqui eu cruzo, vou ter uma região onde vou ter gás, óleo líquido e asfalteno precipitado. Quando eu diminuo mais a pressão ainda abaixo do ponto de bolha, muitas vezes a gente consegue ressolubilizar o próprio asfalteno no óleo, uma vez que eu estou liberando gás natural, que é um composto, que é uma fração que tem capacidade de precipitar os nossos asfaltenos presentes no óleo. Além disso, nós conseguimos determinar a temperatura de início de precipitação, então, de parafinas, tá, no nosso sistema. A gente consegue determinar praticamente uma boa parte do nosso diagrama de fases utilizando essa metodologia. Além disso, agora no meu laboratório, né, nós utilizamos técnicas de espalhamento de laser para tentar identificar a formação de uma nova fase no interior do nosso óleo. Isso aqui é uma célula de alta pressão que nós desenvolvemos no próprio laboratório. Tá? Essa célula tem duas janelas de safira a 180 graus, onde a gente passa, então, um feixe de laser dentro do nosso sistema. E nós temos uma parte móvel que é controlada por uma bomba seringa de alta pressão, que nos permite, então, variar a pressão do nosso sistema, a temperatura e composição constante. E a gente consegue, então, observar o que acontece no nosso sistema através da análise do feixe de laser que passa no sistema. Então, nós conseguimos, nesse caso, observar, então, os nossos padrões de quantidade de luz transmitida dentro da nossa amostra com o passar com a variação da pressão do sistema e determinar, então, condições nas quais nós podemos ter, então, a precipitação de asfaltenos. Geralmente, nós comprovamos se ocorreu ou não a formação de asfalteno, da precipitação de asfalteno, filtrando uma fração do óleo que está presente da nossa célula de alta pressão. Nós fizemos uma filtração isobárica, ou seja, mantendo a pressão constante do nosso sistema, onde nós podemos observar, então, o asfalteno que foi precipitado e é recuperado, então, em filtros de ácido sinterizado. Tá? Então, a gente consegue recuperar frações. Esse filtro tem diâmetro de corte de meio micrômetro e, portanto, se eu tiver partículas muito menores que isso, eu não vou reter o meu filtro, ou seja, eu posso ter levado a floculação no meu sistema e não conseguir observar a formação dessas partículas pela filtração. Muitas vezes a gente tem que deixar o envelhecimento do nosso precipitado, ou seja, a gente tem que forçar a precipitação, deixar um tempo para que esse precipitado cresça e daí sim fazer filtração para que a gente consiga recuperar, então, muitas vezes o asfalteno por filtração. Agora, no nosso laboratório, nós temos um sistema que é bem mais interessante, um sistema automatizado, uma célula, então, de alta pressão motorizada, então eu consigo controlar muito bem as condições de pressão do meu sistema. Tá? E, novamente, essa célula foi para passar, então, um feixe de laser e eu consegui observar o que acontece no interior do nosso sistema. Então, novamente, a gente faz a medida de transmitância na nossa amostra para tentar observar qualquer tipo de mudança de fase que nós podemos ter dentro do sistema. Nós podemos utilizar esse sistema para induzir a precipitação, tanto pela simples mudança de pressão no sistema, ou ainda nós podemos estudar qual é o efeito da injeção de uma determinada fase gasosa no interior da nossa célula de equilíbrio. No caso aqui, injeção de CO2, que a gente acaba estudando com maior frequência,
onde nós vamos ter uma bomba seringa que vai comprimir o nosso CO2 e injetar esse material no interior da nossa célula. Nós fazemos o aquecimento do nosso CO2 para que não tenha variação de temperatura no ponto de injeção. Hoje essa tubulação está isolada para que não tenha nenhuma troca térmica após o banho e, portanto, nós conseguimos injetar o CO2 praticamente na temperatura da nossa amostra que está no interior da célula de alta pressão e colocamos a nossa célula no modo de pressão constante, de acordo com o que eu vou injetando, então ela vai retrocedendo o pistão para que mantenha, então, a pressão constante. Então, nós conseguimos fazer a injeção de pequenas quantidades de CO2 a pressão constante e conseguimos, então, observar o que acontece no nosso sistema quando nós mudamos a composição do mesmo. Esse aqui é um exemplo de dados que nós podemos observar, então, nesse tipo de sistema, onde nós fizemos aqui determinação do ponto de bolha para o nosso óleo, uma determinada razão gás óleo, tá? E uma determinada temperatura, onde então nós vamos comprimir o nosso sistema, deixando um tempo de equilíbrio, e vamos fazer a mudança de pressão até a gente observar grandes variações, então, no nosso sinal. Essas variações são devido à formação, então, de bolhas de gás no nosso sistema, que vão, então, levar a grandes espalhamentos do nosso feixe de laser, e, portanto, nós conseguimos determinar o nosso ponto de bolha. Nós fizemos isso aqui com vários ciclos, né, para observar qual que vai ser a precisão do nosso método. E podemos observar aqui que o nosso ponto de bolha determinado varia muito pouco com as nossas repetições. Ou seja, na primeira repetição foi 293.7, 294.3, 294.1, ou seja, nós conseguimos determinar, então, o ponto de bolha com a sua própria flutuação experimental. Nós utilizamos, então, esse sistema, então, tanto para determinar ponto de bolha, como para determinar, então, as nossas curvas de onset de precipitação de asfalteno, tá? Onde aqui nós tomamos muito cuidado para a determinação desses pontos. Nós fomos fazendo testes cinéticos para ver se ocorria ou não a precipitação. Ou seja, a gente colocava no nosso sistema uma determinada condição de temperatura e pressão, filtrava, deixava um certo tempo, filtrava mais uma quantidade e observava se tinha a presença ou não de material precipitado ao longo do tempo. Então, nós conseguimos determinar, então, os nossos pontos experimentais de precipitação de asfalteno, tá? E também do nosso ponto de bolha no sistema. Além disso, nós fizemos estudos de injeção de CO2, tá? Que seria algo extremamente importante, principalmente quando você está pensando em reinjeção do CO2 no nosso reservatório para manutenção então, da pressão do mesmo. Nós podemos observar aqui um sistema onde nós fizemos 5 injeções de CO2 sequenciais. Nós conseguimos injetar quantidades realmente pequenas de CO2 no nosso sistema. Isso aqui seria volume de CO2, a pressão, que era 550 bar, e 0 graus centígrados, ou seja, da condição da nossa bomba na qual estava sendo utilizada. Tá? E podemos observar que quando nós fazemos a primeira injeção, nós não temos nenhum tipo de precipitação. Quando a gente faz a segunda injeção de CO2, ou seja, quando nós injetamos 190 centímetros cúbicos, ou seja, 190 microlitros de CO2 dentro da nossa célula, nós começamos a observar a formação, então, de partículas de asfalteno precipitado, com espalhamento de luz e diminuição, então, da luz transmitida. A pressão permanece bem constante com o passar do tempo e, portanto, nós conseguimos determinar, assim, qual que vai ser o nosso onset de precipitação, o início de precipitação, pela adição de CO2 no sistema. Nós podemos observar aqui o que acontece, então, quando a gente coloca CO2 no nosso sistema.
Nós podemos observar que o onset conseguiu ser determinado somente para pequenas quantidades de CO2 adicionadas no meio. A nossa pressão foi ficando cada vez mais alta, nós temos pressões aqui de 550 bar. Nosso limite de operação é 700 bar de pressão, então nós não tínhamos um limite muito grande de flexibilidade para fazer novas adições de CO2. Tá? Então, a gente consegue, então, determinar qual que vai ser a quantidade necessária de CO2 para fazer precipitação. Nesse caso desse nosso óleo, seria bem temerário tentar fazer a injeção de CO2 para fazer a manutenção de pressão do nosso reservatório, uma vez que nós, com pequenas quantidades de CO2, nós temos precipitação já de asfalteno no nosso meio. Nós fazemos ainda também alguns testes de inibidores de floculação no nosso sistema, então, onde nós desenvolvemos uma metodologia tá? Onde nós podemos observar aqui alguns resultados da técnica tradicional que se usa, né, que seria a medida de absorbância a 850 nanômetros, tá? Onde nós vamos ter que utilizar uma quantidade muito pequena de óleo para fazer esse tipo de determinação, uma vez que o óleo vai levar a absorbância muito alta do nosso sistema. Tá? Então, nós vamos ter que colocar 100% de óleo no N-heptano, ou seja, eu vou utilizar uma quantidade absurdamente alta de precipitante no nosso sistema. E nós podemos observar, então, uma diminuição da absorbância do nosso sistema com o tempo, quando nós não colocamos nenhum tipo de inibidor. Ou seja, nós vamos ter a formação de partículas dentro do nosso sistema. Essas partículas tendem a precipitar e, portanto, diminuir a absorbância do nosso sistema. Ou seja, o asfalteno vai ser um dos grandes responsáveis pela absorção de luz. Além disso, nós temos uma grande quantidade de luz que vai ser espalhada devido à presença de partículas no sistema. E quando eu tenho essa diminuição dessas partículas, eu tenho uma diminuição da absorvância no sistema. De acordo com o que eu vou colocando, então, quantidades crescentes então, de inibidores de floculação no sistema, eu vou diminuindo as taxas de queda da absorbância, tá? Até um ponto onde nós vamos ter uma quantidade de inibidor que nos mantém praticamente constante a nossa absorbância no sistema. Então, deixando bem claro que nós vamos utilizar uma quantidade muito pequena de óleo e muito grande, então, por consequência, de N-heptano. Nós desenvolvemos uma metodologia onde nós fazemos, então, a passagem de um feixe de laser na nossa amostra, tá? 1550 nanômetros, e podemos observar, então, como são as curvas quando nós temos 41% de óleo em N-heptano. Essa quantidade seria correspondente a 25% acima do nosso onset de precipitação desse óleo em particular com N-heptano. Tá? Então, nós podemos observar algumas regiões diferenciadas nessa curva. Só reforçando aqui, nós estamos em termos de transmitância, não de absorbância. Nós podemos observar que nós temos uma queda de transmitância no início do nosso processo. Tá? Isso provavelmente vai ser devido à formação de precipitado e ao crescimento dos mesmos, seguido de um aumento da transmitância, correspondente à sedimentação do nosso material dentro do sistema e a praticamente estabilização após. Então, nós podemos observar, se a gente não usa nenhum tipo de inibidor, nós vamos levar a precipitação e estabilização do nosso sistema. Quando a gente usa uma pequena quantidade de inibidor, nós vamos continuar tendo precipitação, sedimentação do nosso material, e nesse caso em particular, nós vamos ter uma potência transmitida maior no final, que pode ser devido à dispersão, então, das partículas residuais devido à presença da nossa inibidor.
De acordo com eu vou aumentando cada vez mais a concentração, então, de inibidor, eu vou chegar a uma condição onde eu vou ter a transmitância praticamente constante com o tempo, mostrando, então, a eficiência da inibição do nosso processo de floculação com esses tipos de compostos. Então, chegando ao final dessa nossa apresentação, como considerações finais, eu poderia falar que nós vamos ter grandes variações das condições do próprio reservatório durante a produção, ou seja, a composição vai variar com o tempo, uma vez que você está injetando o material dentro do reservatório, removendo gás natural, removendo óleo dentro do nosso sistema, água de formação, injetando água de injeção no sistema. Nós temos toda uma parte de cinética de precipitação que é extremamente importante. Existem alguns artigos do professor Fogler, tá, que diz que qualquer tipo de estímulo que eu dou no meu sistema, eu vou levar a uma certa precipitação de asfalteno no nosso sistema. A intensidade desse estímulo que eu vou dar vai estar relacionado ao tempo no qual eu vou observar e a quantidade de material precipitado que eu vou observar dentro do nosso sistema. Ele chegou a fazer pequenas variações, então pequenas adições de N-etano em sistemas com diversos tipos de óleo, e chega a observar que após um ano começa a ter a precipitação do nosso material. Do ponto de vista de produção, isso não seria um grande problema, uma vez que nós temos um tempo bem menor para o óleo sair do reservatório e chegar na plataforma, que seria a região onde nós temos maior problema para a produção. A própria seleção do nosso material, da tubulação que vai ser utilizada, é de extrema importância. Uma coisa é eu precipitar um asfalteno dentro do meu sistema, outra coisa é eu depositar esse material na superfície da minha tubulação, e isso pode, então, ou seja, essa deposição que vai levar aos grandes problemas que nós podemos ter. Então, a própria seleção de materiais pode diminuir essa tendência de deposição. Tá? Nós temos que fazer um custo de cálculo, um cálculo de custo da utilização de aditivos versus interrupções programadas para limpar, então, a nossa tubulação, uma vez que esses aditivos são relativamente caros e devem ser, então, injetados durante toda a produção para que evite, então, a precipitação dos asfaltenos. Tá? Além disso, nós temos que fazer uma boa seleção do aditivo que nós vamos utilizar, onde o método de seleção, como eu mesmo apresentei para vocês, muitas vezes é feito a baixa pressão e o nosso problema ocorre a alta pressão e não pela precipitação induzida pela adição de um N-alcano, e sim pelas variações de temperatura e pressão do nosso sistema. Isso pode levar a frações diferentes que podem ser precipitadas dentro do nosso sistema. Bom, gostaria, antes de finalizar realmente a apresentação, comunicar que nós vamos ter o nosso segundo encontro de equilíbrio de fases em petróleo, onde toda a parte de garantia de escoamento está inserida, tá? Que vai ocorrer em Campinas, de 20 a 23 de março de 2022, com o próprio endereço do site. Vocês podem observar que era para ter ocorrido em 2020, mas devido à pandemia, ele foi transferido para 2021 e agora para 2022. Creio que agora nós não vamos ter que adiar mais esse nosso evento. Então, se vocês quiserem qualquer informação tanto do evento como da apresentação, vocês podem enviar dúvidas para o meu e-mail, tá ok? Gostaria de agradecer aos financiadores dos projetos, tanto a Petrobras, como a Sinopec, como a Petrogal, tá, que financiam, então, as atividades que são realizadas no meu laboratório. E gostaria de agradecer também a atenção de todos durante essa apresentação.
professor Paulo. Bom, Lisete. Tudo bem. Agradeço imensamente por você ter aceito fazer essa apresentação para o nosso programa, em nome do nosso programa. É um prazer, na verdade, é uma honra. Minha experiência como sua orientanda de doutorado foi muito enriquecedora. E eu fiquei muito feliz de ver os progressos que a equipe está fazendo, a evolução do laboratório. Digamos que você teve um problema muito maior durante sua estadia no laboratório, né, Lisete? Os equipamentos eram, assim, digamos, bem mais complexos. Quando eu cheguei, a gente ainda estava montando o laboratório, né, propriamente, fisicamente, literalmente, mas uma apresentação muito boa, como eu sabia que seria mesmo. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta, esteja à vontade, pode abrir o microfone. Professora Elizabeth, se quiser fazer algum comentário. Oi, eu botei meu comentário ali. Parabenizar o Paulo. Tudo bem, Paulo? Oi, Lisete. Bom ver vocês. Obrigada, professora, por participar. Mas, por outro lado, aproxima a gente, né? Nós estamos longe e conseguimos nos encontrar dessa maneira. Então, pelo menos dessa, né? Pelo menos. Foi pelo menos dessa. Mas vamos nos encontrar de outras também, porque tem o evento do Paulo que vai acontecer. O Equipe vai acontecer. E nós estaremos lá. Então, botei ali no chat, parabéns ao Paulo, excelente a palestra, né? Uma experiência diferente. A gente também trabalha com asfaltenos, mas com outra formação. Aí o Paulo vem trazer para a gente informações, né, que complementam o nosso conhecimento, não é exatamente do jeito que a gente faz, então, bastante importante, bem elucidativa. E parabéns a vocês por essa iniciativa, né, de contactar o Paulo e trazer esse assunto que é de bastante interesse. Pena assim, que poucas pessoas puderam acessar, muita gente está em hora de aula lá do meu pessoal, só a Dani Hartmann que está aqui assistindo, que eu estou vendo. Os outros devem estar em hora de aula, então não conseguiram assistir, né? A Dani é pós-doc do PRH e está conseguindo assistir. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Obrigada, professora Elizabeth. Professor Paulo, o Felipe está perguntando, na indústria, qual seria a destinação dos asfaltenos? Principalmente quando são precipitados propositalmente. O que é feito disso? Existe alguma aplicação? Muitas vezes vão acabar fazendo parte do asfalto mesmo lá no final do processo, né? Existem diversos grupos, inclusive tem algumas pessoas ali na própria Química da Unicamp que está tentando fazer modificações nos próprios asfaltenos para transformá-lo em moléculas com maior valor agregado. Muitos ficaram interessados, inclusive, na tendência de eles formarem fulerenos quando são ionizados com laser, né? E isso pode realmente abrir aplicações mais interessantes para a aplicação de asfalteno. Asfalteno geralmente é uma fração com baixo valor agregado no petróleo, né, comparado com as outras, e, portanto, modificações seriam bem-vindas para trazer aplicações mais nobres para os mesmos. Sim, realmente. A questão de agregar valor é crucial. Ele geralmente dá mais problema do que traz lucro, tá? Então, Nós, normalmente, nossas pesquisas estão destinadas a evitar o problema que eles causam, né? Que já é lucro, né? O Felipe agradece, foi esclarecida a dúvida. E, professor, vocês têm trabalhado ultimamente com foco mais nos petróleos leves, né, oriundos do pré-sal. Mas vocês também têm trabalhado com petróleos de outras composições, tipo petróleos mais pesados, estabelecendo um comparativo? Ainda não. No momento, nós estamos trabalhando basicamente com pré-sal, tá? Então,
No laboratório agora vai começar a mudar um pouquinho, nós vamos começar a mexer um pouquinho na parte de recuperação avançada, tá, de petróleo, com a própria injeção de CO2, sim, que acaba sendo importante. Toda essa conversa acaba sendo extremamente importante para isso, né? Qual o efeito de eu injetar CO2 num reservatório? Posso levar a precipitação? Se eu levar a precipitação, pode ser um caos do sistema, né? Eu posso começar a diminuir muito a permeabilidade nos postos de injeção, tá? E acabar tendo problemas disso. Tem um projeto que eu desenvolvo com o pessoal da Bahia também, com injeção de água de baixa salinidade, associada com injeção de CO2 também, tá? Então, nós estamos indo para uma parte mais de OR, tá? Dentro do laboratório. Mas sempre associado com a parte de fases, que acaba sendo extremamente importante, né? Ou seja, o que acontece realmente dentro do reservatório quando eu fizer a injeção de qualquer coisa. Entender por dentro para depois aplicar as soluções, não é isso? Uhum. Daniela, o volume da célula é em torno de 20 ml. Tá? Então, a gente consegue trabalhar com a célula, uma célula da Top Industry. Tá? É uma célula que tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Ela tem um problema crônico de vazamento é bastante pequena. Pequena pode ser uma grande vantagem muitas vezes também, tá? Eu preciso de uma pequena quantidade de amostra para fazer qualquer tipo de teste, tá? Estava falando? O problema crônico, que é um vazamento bem no transdutor de pressão que ele tem. Ele tem um transdutor de pressão no interior da célula com volume morto zero, né, que acaba sendo extremamente interessante isso, mas ele tem uns selos que, quando a gente começa a enriquecer o nosso gás com o CO2, principalmente, ele acaba estourando. Quando eu falei estudo cinético no nosso sistema, nós chegamos a deixar 2 semanas do nosso material para crescimento de solteno. Tá? Então, pode ser um tempo bem considerável, e ele já adora romper o selo com 10, 12 dias. Tá? Então, aí você chegar e o laboratório está realmente assim, bem interessante, com óleo para todo lado, são 10, 15 dias que você perde de experimento nisso. Tá? Então, além disso, nós estamos fazendo alguns estudos diretamente com células de alta pressão, com filtração direta, sem observação do sistema, sem observação de mudança ou não de fase, tá? Que acaba sendo um sistema muito mais barato e muito mais confiável de você operar. Tá? Então, a gente consegue fazer várias amostras ao mesmo tempo, dentro de uma mesma estufa, tá? Onde a gente usa bomba seringa e filtro na saída. Então, você deixa vários filtros associados, cada um a uma coluna, né? A pressurização geralmente é feita com uma mesma bomba seringa, para fazer, então, duplicatas ao mesmo tempo. Tá? E de tempos em tempos a gente vai fazendo a filtração e vendo se tem precipitado ou não. Tá? Essas células são de 50 ml, então a gente consegue fazer vários testes, várias filtrações, e, portanto, a gente pode ver acompanhar a cinética para ver qual o tempo necessário para que ocorra uma determinada precipitação. Tá? Pegando o gancho dessas colocações, professor, mas essas filtrações não interferem no equilíbrio de fase em relação à variação de volume que ocasiona? Como é uma filtração isobárica, tá? E a gente acredita que não vai ter nenhuma variação de composição do nosso sistema, tá? Essa filtração inicialmente era feita da maneira mais lenta possível, tá? Para você ter o menor distúrbio de pressão durante o processo de filtração. Tá? Então, muitas vezes, você vai ter que colocar uma válvula micrométrica no sistema para você fazer uma abertura bem lenta e iniciar a filtração dentro do sistema. Muitas vezes a gente faz a própria compressão de todo o sistema antes da abertura da válvula, para que não tenha nenhuma variação de pressão quando você abre. Tá?
O grande problema de você fazer isso, muitas vezes, é selecionar qual o sistema que você vai usar para comprimir. Se eu faço com CO2, eu posso induzir a precipitação. Se eu faço com gás natural, eu posso induzir a precipitação. Se eu faço até com níquel, eu posso induzir a precipitação. Mas, muitas vezes, é vantajoso você ter isso, ou seja, nós estamos usando tubulações com diâmetros internos muito pequenos, para que a gente tenha volumes mortos bem pequenos, tá? De tal forma que esse processo, ou seja, a passagem em contato do óleo presente dentro da garrafa com o gás de cristalização seja o mínimo possível. Tá? Daí a gente já faz a filtração, interrompe o fluxo e remove o filtro, troca o meio filtrante e fica preparado para a próxima remoção de amostra. São muitas variáveis, mas fica interessante o resultado. Fica mais ou menos confiável, pelo menos. Tá? Sim, isso, mais representativo da realidade. Porque o grande problema de você fazer todos os testes a baixa pressão é que você, quando vai transpor isso depois para alta pressão, você acaba não tendo muitas vezes os resultados desejados, né? Então, isso pode ser um problema. Tá? Sim. E vocês têm realizado testes em relação aos inibidores de precipitação, comparando o óleo vivo com o óleo morto? Óleo vivo, você sabe bem, né, que o óleo vivo é uma coisa extremamente difícil de você trabalhar, o custo é proibitivo, às vezes, né? A gente acaba usando muito mais, então, óleo reconstituído do que óleo vivo, né? Aonde o óleo reconstituído sempre pode ter aquele problema associado que ele pode ter precipitado já situações mais instáveis durante a própria produção desse óleo. E, portanto, os resultados também não vão ser tão representativos do campo. Né? Se eu perdi aquelas situações que são as que realmente induzem a floculação do nosso asfalteno, tá? Então os resultados não vão trazer resultados tão interessantes assim em relação ao campo, né? O próprio óleo vivo pode ter algumas vezes alguns problemas da amostragem dele. Então, o próprio óleo vivo ele representa um retrato do nosso óleo ali quando ele foi coletado, né? E não necessariamente o que está acontecendo com o campo após um certo tempo de produção, onde as condições podem mudar, né? A própria composição pode mudar. Tá? Mas, com certeza, o óleo vivo é o mais indicado para fazer. Mas é muito difícil a obtenção e depois a própria utilização. As simulações em laboratório são realmente desafiantes. Não são fáceis, não. Verdade. Professor, só tenho a agradecer. Eu que agradeço o convite, então, Lisete. Acho que o professor Wendel está tentando entrar, mas está caindo. De qualquer forma, eu lhe transmito os agradecimentos. Os males da nossa nova normalidade, né? Às vezes tudo funciona menos a internet. Eu não sei como foi para vocês, se a minha internet estava estável ou não, tá? Mas espero que tenha sido possível de entender. Bem tranquilo nesse aspecto. Sim. É porque tem horas que você está dando aula, no meio da aula cai a rede, então acaba sendo bem complicado. Você segue com a aula, mas aí os alunos começam. Professor, não está ouvindo, travou, o que aconteceu? Volta a duas transparências atrás. Volta as transparências. Sim, mas deu para acompanhar, sim, professor, foi muito enriquecedora. Reitero os agradecimentos. E, quem sabe, não possamos estabelecer parcerias futuras, né, não só com os cursistas do nosso PRH, como dos outros PRHs, né, a professora Elizabeth também está representando da FRJ. Então, vamos investir em futuras parcerias e trabalhar nossos conhecimentos. Para colaborações. Muito obrigada.
Então, alunos... E venham nos visitar quando for permitido. Possível, né? Isso. Tá Então, então vamos encerrar. O senhor quer fazer mais algum comentário? Mais alguma observação? Não, acho que não. Mas é só novamente agradecer ao convite. Eu acho que é sempre interessante a gente conversar com as pessoas, né? Acho que acaba sendo interessante sair dentro do laboratório e mostrar o que os laboratórios fazem por aí. Certo? Tá certo. Então, muito obrigada, professor Paulo. Obrigada a todos que puderam acompanhar nosso webinar. E vamos seguir adiante com nossas pesquisas. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigada, professor. Tchau.